Olá, boa noite a todos. Que a paz e a harmonia do Mestre Amigo Jesus nos envolva e nos incentive sempre a busca do conhecimento e a prática do bem. A doutrina dos Espíritos tem como objetivo aumentar o horizonte do entendimento para que nós, seres humanos, possamos avançar no conhecimento e na prática do bem. O Criador, Deus, o Criador, que todas as moradas do Pai são sua criação, preparou esse posto de aprendizado, essa escola planetária, para que nós pudéssemos ter oportunidades de aprender e praticar as leis divinas. Então, tanto do ponto de vista material, nosso planeta está numa situação que não é parada, não é estática, está em grande velocidade ao redor do Sol, numa posição que nem congela e nem queima. Ou seja, foi colocado no lugar certo. Ao longo dos milênios, desenvolveu as outras capacidades desse planeta, como, por exemplo, o reino mineral e logo também o reino vegetal, para que uma cobertura vegetal se fizesse presente, criando as primeiras condições. Na sequência, o reino animal, que nós todos sabemos do que se trata. Nestas condições, e ao passar dos milênios, o Criador aguardou exatamente o momento mais propício para que as suas criaturas, os espíritos, e aí nos incluímos nós, espíritos, pudéssemos ter momentos de praticar, aprender e praticar, ou seja, dominar as necessidades tanto materiais quanto intelectuais e morais. Mas lá no primitivismo dos primeiros habitantes, não havia exatamente esse entendimento. Os primeiros habitantes, os seres humanos ainda primitivos, as suas necessidades era alimentação, abrigo, procriação. E os grupos eram pequenos, não eram grandes como os países hoje. E havia no primeiro momento, as grandes necessidades era da alimentação para se manter. Então, a natureza que já havia se desenvolvido, a natureza vegetal, animal, fornecia as necessidades daquelas pessoas. Mas havia outras necessidades, né? Recursos materiais, de porque ao longo do tempo, a vivência diária nos chama para soluções. E é aí que entra a questão do desenvolvimento intelectual, eram os desafios. Porque todos nós ainda hoje, né, como era no antigamente, no primitivismo, quando permanecemos um tempo mais longo em algum lugar, ou na nossa casa, ou na casa de alguém, em vários momentos, naturalmente nós juntamos coisas. Será que juntamos coisas? Às vezes vamos juntando coisas e empilhando coisas. É uma coisa natural do ser humano. Ah, acho que não vou precisar disso amanhã. Não, que pena, jogar esse copo fora, acho que não. Acho que vou guardar ele, porque vai que precisa, né? Isso é natural, isso acontece muito. Mas não começou agora. Isso lá no primitivismo também, intuitivamente, né? Não com tanto conhecimento, mas também funcionava desse jeito. Só que ao longo do tempo, aquele grupo esgotava os recursos mais abundantes e, naturalmente, iriam se mover para um outro lugar. E aí, meus amigos, é aquela situação que nós conhecemos, onde eu boto tudo isso, onde eu carrego essas coisas. Uma mala vai dar nem perto, umas 2 ou 3, mais uma sacola. Então, criam coisas. Ora, para nós fazermos um deslocamento pequeno, não é nenhum problema. Mas um grupo que precisa de um novo local para morar, lá no primitivismo, que tem que transportar suas coisas,
saíam, no primeiro momento, arrastando. Mas alguém em algum momento, teve a intuição, não sabe disso, mas teve a intuição de tentar um veículo melhor, uma coisa que facilitasse. E aí, entre os centenas e os milênios dos anos, surgiu um instrumento, dois instrumentos importantes. O primeiro instrumento lá do primitivismo foi a alavanca. A alavanca, gente. As ciências, física, matemática, estudo, nós não precisamos estudar para ter uma ideia de alavanca. Eu tenho que mover alguma coisa, na força bruta não vai. Eu pego um caibro, um pedaço de madeira grande, escoro embaixo, boto uma pedra e forço e levanto aquele peso grande. Isso é uma alavanca. E essa alavanca ninguém sabe quem inventou, mas lá no primitivismo alguém inventou. Está muito pesado. Vou pegar aqui um pedaço dessa árvore que está caída e fez uma alavanca. Foi bom, avançou. Já sabia que agora pode mover mais peso. Depois, a questão do transporte, que saía arrastando coisas, né? Coisas da vida. E alguém teve, ou percebeu, não sei como é que foi, que não me lembro dessa parte, né? Talvez estivesse lá, mas não me lembro. E então criou aquele instrumento chamado roda. A roda foi um grande avanço. Avanços intelectuais, progresso intelectual. E, ao mesmo tempo, instintivamente, os relacionamentos sociais, segundo informações da ciência, não eram assim tão gentis como somos hoje, em alguns momentos. Eram mais na preocupação de defender o seu local, seus recursos, porque sabia que ali estava sempre no limite. Então, nem sempre eram relações amigáveis, mas ao longo do tempo precisou ser amigável com alguns grupos também, porque um grupo sozinho vai ficando muito isolado. Além do isolamento, e juntando com outros grupos, se percebeu que havia uma capacidade maior, defensiva, de ocupação de lugares, né? Também houve naturalmente a miscigenação, a mistura de grupos. Nada disso aconteceu ao acaso. Havia todo um planejamento superior que vinha, mas assim, não foi de um ano para o outro. Foram de dezenas, centenas e até milhares de anos que essas relações vieram se aprimorando passo a passo. Mas à medida que houve um aprimoramento das relações, também havia um desenvolvimento intelectual, de conhecimento adquirido por necessidades, mas foi adquirido para que o ser humano, em várias situações, pudessem ir adquirindo um conhecimento. Esse é um diferencial determinante para a raça humana. Nós, espíritos, que nos diferenciamos dos animais em qualquer situação, nós temos a capacidade de absorver, né, de perceber e de adquirir, é a palavra mais adequada, adquirir conhecimento. Então, esse conhecimento é um primeiro passo. Mas o conhecimento em si, por si só, não vai refletir no moral. Nós temos que praticar. Ao longo dos milênios, vieram sempre indicações de como nós deveríamos praticar no dia a dia para que nós aprendêssemos e dominássemos os relacionamentos sociais. E aí começa a se definir qual é o objetivo do ser humano na humanidade terrena. Nós vamos verificar que sempre houve essa necessidade, mas que algumas, por exemplo, as necessidades intelectuais do aprendizado, elas evoluíram muito rapidamente. Apesar de pensarmos que 500 anos, ou 500 e alguns anos, né, levava-se 2 ou 3 meses para atravessar o oceano, nos barcos e nos aventureiros, naquela época,
e que hoje, em apenas 500 anos, se atravessa aí o mesmo oceano daqui para a Europa em algumas horas, num voo. Então, houve uma mudança muito grande. E como é que houve essa mudança? Pelo praticar, pelo adquirir conhecimento dos seres humanos, das experiências que deram certo e daquelas que deram errado. Essa proposta de nós adquirirmos o conhecimento vai nos levar ao seguinte: qual é a referência que eu tenho para a minha prática social? Por que eu estou na sociedade? Olhamos, por exemplo, cidades enormes, com situações difíceis de sobrevivência de muitas pessoas que estão ali. E vimos, ao mesmo tempo, saindo da cidade, não muito longe, regiões enormes desabitadas. Há uma tendência quase natural de estarmos mais juntos, mais próximos. O ser humano não evolui sozinho. Essa é a lei do progresso. O ser humano não evolui sozinho, nem intelectualmente e nem moralmente. Mas fica a critério. Fica a critério porque nós também temos várias possibilidades, entre elas o livre-arbítrio, ou seja, livre-arbítrio significa que eu posso decidir o que fazer e o que não fazer. Olha que maravilha, né? Eu decido, não vou fazer isso, ou vou fazer isso. Esse de fazer ou não fazer tem um detalhe. Isso é bom que eu quero, ou não é tão bom e até ruim? Isso é decisão de cada um. Então, nós estamos nas condições mais adequadas para melhorar esse relacionamento social. Mas cada um pode fazer por si, como fizemos atualmente, em muitas ocasiões. Mas nós temos um referencial. O referencial é alguma coisa que nós consideramos que é verdadeiro. Pequeno exemplo para nós sairmos. A frente desse prédio é para aquela rua. Eu sei disso porque eu tenho o prédio e à frente eu tenho a rua. Eu sei que lá é a frente. Foi assim determinado. Para a nossa vida, no relacionamento social, é o grande desafio. É um grande desafio porque nós temos um referencial. Qual é o referencial? O Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o nosso referencial. E existem muitas informações no Evangelho, mas algumas nós conhecemos. Fazer ao outro o que gostaríamos fosse feito para nós. Frases curtas. Já ouvimos em algum momento, até conhecemos muito mais. Não guarde mágoas, nem rancor, nem desejo de vingança. Não vou falar do rancor e desejo de vingança, mas a mágoa é bem conhecida. A mágoa é bem conhecida. É um sentimento, não é palpável. Eu não pego um pacote, 1 quilo de mágoa. É um sentimento. E é um sentimento que eu alimento. Desculpe. A mágoa é um sentimento que eu alimento nos meus sentimentos. Ele é um sentimento também. Eu alimento e sei que é ruim. Sei que não devo. Sei que não deveria. Amigo, larga essa mágoa. Não, de jeito nenhum. Nós ficamos ali com a nossa posição, porque fui ofendido, porque me desprezou, porque não sei. Motivo não vai faltar. Mas vai nos atrapalhar. Vai nos atrapalhar por vários momentos. Já na vida atual, a mágoa me leva a situações que eu começo a ficar preocupado. Meu amigo, vamos lá em casa amanhã. Tem umas pessoas, nossas amigas, que vão. Eu já penso, será que fulano vai? Eu já começo a me prevenir contra, porque eu não quero encontrá-lo. Não vou encontrar a pessoa que eu guardo mágoa, talvez porque eu fique julgando
que vai me fazer uma outra raiva. Mas tem um outro motivo. Vai que eu chego lá e a pessoa olha para mim, sorri e diz: como está, Omar? Tudo bem? Aí eu que vinha com aquela mágoa guardada, carregando, sofrido, ruim, que não esquecia, desabo. Porque a pessoa não está magoada comigo, sou eu que estou alimentando mágoa contra ela. Isso é um pequeno exemplo dos nossos relacionamentos sociais, por que é que estamos juntos nesses grupos. Seja grupo de amigos, porque só foi magoado porque era amigo, né? Em algum momento houve um relacionamento. E nós é que precisamos, temos a necessidade de ultrapassar esses limites. Então, o progresso moral, ele existe, é necessário e não vamos evoluir sem progredir. Mas, em alguns momentos, ele é retardado. Não deixamos que avance. Nós mesmos criamos obstáculos para que esse progresso não se faça, quando, na verdade, nós precisamos. É uma lei de Deus, uma lei natural. O progredir do ser humano tem todo um projeto divino desde a criação do planeta. E nós viemos fazendo experiências ao longo dos milênios para chegarmos hoje nesta situação que nós todos conhecemos. Dificuldade para manter o planeta funcionando bem, utilizamos de maneira inadequada os recursos, tanto materiais quanto intelectuais. Nos preparamos, nós, a humanidade, em alguns pontos, é claro, em alguns grupos, despendendo grandes recursos para nos preparar para atacar o vizinho do outro lado da cerca. Vai que ele queira me atacar, vai que ele me ataque, eu já estou preparado. Enquanto que mesmo grupo, na mesma nação, no mesmo país, existe uma série de deficiências, pessoas morando em lugares inadequados, pessoas sem o recurso mínimo, sem água, sem esgoto, sem uma melhoria de vida. E o grupo dos dirigentes investindo grandes somas, se preparando para guerras, que se elas não acontecem, depois de 15 ou 20 ou 30 anos, tem que pegar aquele material todinho, demolir e jogar no sucata. Mas não é pouca coisa. É muito, muito mesmo. Então, essas são ações da nossa atitude, da nossa necessidade moral, de fazermos a nossa parte do melhor possível, de escolher os nossos dirigentes os melhores possíveis e desejar e contribuir quando possível, para que essa melhoria social, esse avanço da sociedade se faça com participação de todo mundo. Não estamos mais naquele grupo do primitivismo, defendendo o nosso local, a nossa caverna, porque não tinha ainda uma habitação, defendendo a nossa caverna que protege o nosso povo, nossos filhos. Nós estamos agora numa sociedade mais aberta e cada um faz a mudança pessoal. Essa é uma questão que me parece interessante. A transformação é pessoal. Você não modifica ninguém, não muda o outro, mas você faz a tua transformação. Mas a consequência é da coletividade. Então, a evolução moral do ser humano tem a ver diretamente com as nossas ações, começando naquelas mais elementares. Se eu tenho um relacionamento familiar, é difícil, mas tem grupos, né, familiares, mais diversos relacionamentos, que não têm problemas sérios de desafetos, não tem violência entre esse grupo, seja ela verbal, seja de qualquer forma. Mas grande parte, a maioria talvez da população, enfrenta grandes necessidades
e alimenta essa situação de desafeto. Não gosto de fulano, não suporto a presença. Coisas que a gente ouve seguidamente. Mas isso quer nos dizer uma coisa, não é que Deus está me castigando que eu tenho que aturar o fulano. É a oportunidade que eu tenho de mudar a situação e buscar uma reconciliação. É por isso que as pessoas que nós não temos bom relacionamento se relacionam conosco, estão próximas, né? Tanto naquele grupo familiar mais junto, quanto na parentela, na vizinhança, no grupo de profissionais do trabalho. É essas oportunidades diariamente, e esse é o porquê da vida. Nós estamos na encarnação e em grupos de pessoas convivendo. Naturalmente que o conhecimento intelectual avança em maior velocidade, porque o intelectual do ser humano também aumenta a sua capacidade de aprender, de realizar, de projetar recursos, equipamentos, enfim, de toda ordem, que a todo momento estão chegando aí para uma melhoria na vida de cada um de nós, uma estabilidade melhor. Eu fico, às vezes, imaginando a capacidade de algumas pessoas na busca de medicação. Agora, nos poucos anos passados, das epidemias, da gente perceber que aquela escadinha de DNA, uma coisa que nunca ninguém imaginou que existia. Hoje todo mundo domina. O DNA, né? Que é DNA. A ciência tira pedacinhos, nós já não enxergamos o DNA, né? De tão pequeno que ele é. A ciência ainda tira pequenos pedaços e enxerta outros para produzir uma medicação. E uma medicação eficaz. Gente, eu acho isso um espetáculo assim, grandioso da realização da capacidade intelectual de inteligência do ser humano. Mas o moral não avança tão rápido. Porque o moral não é uma mudança física, orgânica, é uma mudança no ser, no espírito. Nós somos espíritos, estamos vivendo uma situação temporária, chegamos para a encarnação, permaneceremos aqui um certo período, teremos essas oportunidades o tempo todo e retornaremos à dimensão espiritual. Isso é uma lei natural que não tem uma única exceção. Uns podem demorar mais, outros podem demorar menos, é claro. Mas todos que chegam, todos saem. Todos que chegam recebem um corpo orgânico, físico, como esse que nós estamos. E o espírito é conectado nesse corpo molecular, molécula por molécula. Preso. Preso é uma expressão que os espíritos utilizam para dar para nós uma ideia real das coisas. Allan Kardec pergunta se o espírito sente-se feliz de estar na encarnação. E os espíritos dizem, quem é que se sente feliz numa penitenciária? Sim. Não é como se nós estivéssemos num presídio, nós estamos presos. Em alguns momentos, é claro, o Criador permite, pela dinâmica natural da nossa vida, que a gente dê aquela saída, sai do corpo. Quando o corpo está descansando, quando o corpo está naquele cochilo, naquela abstração, nós aí damos uma saída para nos relacionar com todo o mundo espiritual. Mas nós precisamos e temos essa necessidade de estarmos presos aqui ao corpo orgânico. Então, nós saímos das nossas casas, viemos nos deslocando de um jeito ou de outro, chegamos aqui. Daqui retornaremos. Então, é um aprendizado ao espírito, porque é uma coisa lenta, difícil, temos que nos arrastar na superfície terrena. No mundo espiritual, nós temos essa lembrança, às vezes a gente fica achando que não tem, mas temos. No mundo espiritual, nós pensamos
e nós lá estaremos naquele instante. Jesus tem uma frase para isso, então nós não estamos imaginando, né? Nós estamos com uma referência. Ele diz: cada um estará onde estiver o seu tesouro. Isso é uma fala figurada. Não é o tesouro, como nós vemos aí, tesouro de recursos monetários. É o que mais, qual é o propósito da minha vida, o que mais é importante para mim. Nem sempre eu divulgo para ninguém. Muitas vezes eu não digo para ninguém. Mas eu tenho algo para mim que é o mais valioso. Então nós estamos nesse período transitório, curto, já foi mais curto. Lá na época do primitivismo, o ser humano, chegasse aos 30 anos de idade, era um indivíduo vivido, vivenciado, já de idade avançada, 30 anos de idade. Hoje nós chegamos a um patamar de 70, 80 anos, ainda com atividade e muito mais, já está passando muito seguidamente, tem gente aí chegando a um século. Então houve uma evolução, um progresso natural do ser humano, tanto nos recursos, na utilização, quanto no intelecto. O intelectual tem avançado cada vez mais, com muita velocidade, que nem sempre o moral está acompanhando. E isso é que nos atrasa. Atrasa porque a transformação moral tem como consequência o progresso espiritual. Nós não seremos espíritos mais evoluídos se eu não fizer a minha transformação moral. Em todos os sentidos. Qual deve ser o primeiro? Não temos a menor ideia. Cada um de nós precisa tomar essa decisão. Ou faça uma pequena lista. Preciso ainda entender melhor, preciso ouvir mais, preciso controlar um pouco a minha impaciência para adquirir a paciência. Coisas que nós todos sabemos. Não precisamos esperar um dia para que isso aconteça. Nós estamos no lugar certo para as pessoas certas. E dizem os espíritos, estamos no nosso melhor momento. As nossas encarnações anteriores foram mais difíceis. Essa tem recursos. Estamos com as pessoas que nós precisamos para fazer a nossa evolução, nosso progresso moral. E, consequentemente, então, o progresso espiritual. Essas frases de Jesus, já encaminhando para o nosso encerramento, que nós conhecemos, são frases curtas, mas que dizem muito. E isso é uma característica de espíritos evoluídos. Às vezes nós dissemos frases curtas com grande significado. E muitas vezes falamos e não dissemos quase nada. É a nossa característica. Estamos ainda num momento, num degrau evolutivo ainda pequeno, mas já avançamos muito. E haveremos de avançar mais ainda, porque à medida que nós buscamos, especialmente a doutrina dos Espíritos, a doutrina abre para nós o véu do conhecimento. Então nós vamos adquirindo conhecimento e, conhecendo mais, vamos fazer melhor. Conhecendo mais, vamos fazer melhor para nós, naturalmente, e esse melhor para nós está diretamente, acharemos os motivos, a motivação para fazer a mudança moral, que é aonde nós queremos chegar. Chegaremos. E quando nós chegarmos lá, no desenvolvimento suficiente, então nós estaremos já cumprindo todas aquelas recomendações do Cristo que está no Evangelho. Não estamos fazendo ainda hoje? Não. Uma parte sim, uma parte estamos fazendo. Então a outra parte é onde eu tenho que chegar. Mas nessa encarnação não dá. O Criador é bondoso. Quantas tu vai precisando, Ele não pergunta o número, Ele vai te oferecendo. Novas encarnações, novas encarnações. E nós vamos, então, aproveitando essa oportunidade e vamos conhecendo e praticando. Conhecendo mais, fazendo melhor.
Bem, nós encaminhamos então para o encerramento. Quero agradecer a atenção de todos. Foi muito bom estarmos aqui na Fraternidade Espírita Amor e Luz. Até uma próxima oportunidade e uma boa noite a todos.